fabricar um mover de Deus. Mas eu posso entrar naquilo que Ele está se movendo, entender o que Ele está fazendo e entrar nesse mover. Assim como um surfista não tem poder de criar uma onda. Ele não pode de repente pegar a prancha e com toda a fé dele fazer uma onda chegar. O surfista não tem poder de criar uma onda, mas ele consegue perceber qual é o melhor momento para ele entrar e tirar o máximo proveito dela. Nós não temos o poder de criar um mover de Deus, mas Deus está fazendo na igreja. Ele está se movendo na igreja e eu preciso entender o que Ele está fazendo e entrar e tirar o máximo proveito disso. Isso que Ele está fazendo não tem a ver comigo. Enquanto nós adorávamos, eu pensei muito nisso. Às vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem quando vem um ministro de fora pregar na igreja. E aí Deus usa equipe de louvor, Sara, Ellen, que não planejavam, que não esperavam. E algo poderoso está acontecendo aqui. E há coisas que serão liberadas aqui nessa noite. O Senhor coloca sobre a igreja uma chave para destravar realidades nessa noite. E coisas que estavam travadas serão destravadas em nome de Jesus. Amém? Queria que você prestasse muita atenção, porque pode ser que algumas palavras sejam específicas para a realidade que você está vivendo. O que vai ser falado é geral, é para todo mundo, mas algumas coisas podem ser Deus usa muita língua que você pode entender. E Ele vai falar, é contigo que eu estou falando. Ele vai ser bem específico com você. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Livro de Cânticos, capítulo 2. Eu vou ler desde o 8 até o 15. Nós tivemos nesse final de semana nossa primeira conferência de louvor e adoração. E nós temos gerado um tempo de libertação e intimidade com Deus. O que eu quero falar essa noite é guardando a libertação e cultivando intimidade com Deus. Amém? Como guardar a sua casa limpa e como permanecer com a chama acesa dentro de casa. Cultivar um lugar secreto, um lugar de intimidade com Deus, um lugar da devocional. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8, diz assim: ouvi, é a voz do meu amado que chama. 2:8, vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Assim me declara, versículo 10, o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera, surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas, e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto lindo, deixa-me ouvir tua voz meiga, porque tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. É um poema de amor de um homem para uma mulher, mas não é esse amor prostituto do mundo, não é esse amor, porque como o mundo tentou esvaziar o amor do homem pela mulher, o amor do marido pela esposa, é tratado às vezes como uma coisa tão menor, mas é um reflexo. A Bíblia fala o tempo todo que é uma figura, o marido e a mulher é uma figura de Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo fala: grande é esse mistério. Eu quero revelar para a Terra Fest nessa noite que casamento tem a ver com a intimidade do povo comigo. Que Cristo é uma figura do marido e a sua amada é uma figura da igreja. Levanta-te, amada minha, o tempo de cantar chegou. O inverno
frieza. Acabou. O Senhor me deu essa palavra durante essa semana. Eu não sabia. O inverno acabou. O inverno acabou. O gelo acabou. A frieza acabou. O apóstolo Paulo diz: grande é esse mistério. Quando ele está falando de marido e mulher, ele fala: grande é esse mistério. Mas eu não estou falando de marido e mulher. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. E agora eu vou entrar na parte de preservar a libertação e a intimidade. Versículo 15: agarrai as raposas, as raposinhas que devastam nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vinha é algo na agricultura, é sempre um símbolo bíblico de algo difícil de ser cultivado, algo que é trabalhoso. A vinha dá trabalho para o viticultor. Cuidar de uma vinha é muito trabalhoso. Preservar uma vinha era muito trabalhoso. E aqui em Cânticos é um poema de um homem para uma mulher, mas é uma figura do trabalho de Cristo pela igreja. Ele fala: olha, a vinha está em flor, mas vamos apanhar as raposas, as raposinhas. A vinha em flor é um símbolo de um ambiente maduro, onde há fruto, onde há prazer. Essa noite eu quero falar de 4 áreas que produzem belos frutos. E porque produzem belos frutos, chamam a atenção do inimigo. Porque as raposas só vão procurar essa vinha justamente porque ela está em flor, porque ela está querendo produzir fruto. Você só é alvo porque você está produzindo fruto. E tudo que está muito belo, muito bonito na sua vida chama a atenção do inimigo. E quais são essas coisas? A primeira delas é o casamento. Muito bonito, está em flor, é algo que é uma referência, é algo que é para brilhar no meio da sociedade. Casamento está em flor, é um ambiente maduro, onde há prazer, onde há fruto. E às vezes Satanás coloca as suas raposas para atacar a vinha do casamento. Lembra que vinha é essa figura de algo que tem que ser cuidado, cultivado. A sua alma também é um símbolo de uma vinha. Os seus sentimentos é um símbolo de algo que tem que ser cultivado, preservado. Você não pode deixar a sua alma ser destruída, os seus sentimentos serem despedaçados. Preserva a sua vinha. A sua vinha pode ser um símbolo também de discipulado, dos discípulos que o Senhor confiou a você. Tenha discernimento e perceba os movimentos de Satanás tentando entrar na vinha do Senhor. Jesus pagou um preço muito caro por essas pessoas, para que a gente negocie, para que a gente permita que Satanás esteja lá atacando a nossa vinha. E o principal ambiente onde há fruto, onde há prazer, é a vida devocional. E quando eu falo vida devocional, eu estou falando do teu lugar secreto, do teu quarto, onde você lê a Bíblia, onde você ora, onde você tira o seu tempo com Deus. Há muitas coisas para tirar você da sua devocional, para tirar você do seu tempo com Deus. E se roubar a palavra de você, se roubarem a tua vida devocional, rouba tudo. Rouba casamento, rouba filhos, rouba discipulado, rouba tudo. Porque quando você perde o teu lugar secreto, a vida da vinha se acaba. Certa vez, quando esse texto foi exposto numa igreja, um homem que era agricultor cristão, ele disse: olha, a vinha é um símbolo de algo que dá muito trabalho. E as raposas, eu entendi por que esse agricultor disse, eu entendi por que Salomão falou: agarrai as raposas, as raposinhas, pequenas raposas. Porque ele disse que quando cultivava uma vinha, era mais fácil afugentar animais grandes do que os pequenos animais. Existem pequenas coisas que são piores do que grandes coisas. A gente passou por um processo de libertação forte aqui, e você botou para correr da sua vida pecados enormes, escandalosos. Mas quando a gente começa a caminhar em intimidade com Deus, Ele começa a mostrar pequenas coisas. Porque quem está se santificando, o Senhor começa a pedir mais. Olha, essa contramão aí que tu faz, que tu pega, está errado. As pessoas do mundo estão difamando meu nome por sua causa. O Senhor
pessoa começa a pedir, olha, para você é uma pequena coisa, mas essas pequenas coisas começam a roubar. Começam a roubar do teu tempo comigo. Começam a roubar o teu casamento. São pequenas raposas roubando. E aquele agricultor disse, na igreja onde esse texto foi pregado, olha, as raposas elas comiam a raiz e a gente não sabia. E a vinha morria de repente. Você já viu um casamento morrer de repente? É de repente para mim e para você. Mas para aquele casal, eles toleraram raposas o tempo todo. Pequenas coisas, pequenas falas. Estava acontecendo, estava sendo negligenciado. Estava sendo negligenciado, o casamento já não ia bem. Tinha problemas ali, aquilo estava sendo negligenciado. E um dia o casamento acaba. A vinha morre. Mas o Senhor nos chamou para cultivar tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Diga assim, o meu casamento, quem é casado? O meu casamento é uma vinha que está em flor. Eu vou cuidar dele. Amém? Todos aqueles que discipulam, eu digo assim, o meu discipulado é uma vinha em flor. Eu vou cuidar dele. Toda a igreja diga, a minha alma é uma vinha em flor. Eu vou cuidar dela. E por último, a sua devocional. A minha vida devocional é uma vinha em flor. É um relacionamento prazeroso, maduro com o Senhor. Eu vou botar para correr todas as raposas em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Estou falando de ambientes que a gente tem que cuidar, que a gente tem que proteger, que a gente tem que operar com discernimento. O apóstolo Valber falou aqui que Jesus sempre recomendou que para vencer a tentação tem que fazer o quê? Orar e vigiar. Orar e vigiar. E Valber falou um negócio muito sério aqui. Ele disse, se você ainda cai em tentação, é porque você não ora. A gente estuda sobre oração, a gente prega sobre oração, sabe tudo de oração, mas a gente tem falhado em orar. Porque se orasse, não caía. Jesus disse que se você orasse e vigiasse, você não entraria em tentação. Eis a razão porque a igreja ainda entra tanto em tentação. Cai nas tentações, porque não ora e não vigia. E o que é vigiar? Vigiar é parte da oração. É orar com discernimento. É entender o que Satanás está fazendo também. É estar atento, não ignorar os desígnios do inferno. Às vezes você está numa discussão dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido. Você precisa sair daquela discussão e parar de falar, de achar que aquilo é algo natural, como se você estivesse falando com um homem e com uma mulher. Sair daquele ambiente e virar-se para Satanás e dizer, raposa, eu sei que é você. Eu identifiquei as tuas obras. Sai do meu casamento agora e nós vamos fazer isso essa noite. Nós vamos fazer isso essa noite. Sabe por quê? Porque um casal que atravessa a crise, a vida parece que tumultua, a adoração parece que tumultua. Uma das maiores causas de pessoas que se desviaram só porque o casamento acabou. São inúmeros casos. E a pessoa não conseguiu se levantar mais. A igreja não fez nada com ela, ninguém fez nenhum mal, ela não ficou magoada com nenhum irmão. Simplesmente o casamento naufragou e ela entrou num esfriamento tremendo. Divórcio é uma causa enorme de afastar as pessoas de Cristo. Então não vamos permitir. Aqui o amado diz para a amada, olha, não vou permitir que as raposas destruam a nossa vinha que está em flor. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vai para lá comigo, Gênesis 2, 15. Gênesis 2,15 diz que assim Deus o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para
zelar por ele e nele fazer suas plantações. Deus colocou o homem no Éden para vigiar, para tomar conta, porque ali já estava presente alguém. Se ele tinha que vigiar, ele tinha que vigiar contra alguém que queria tomar. Estava presente Satanás. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo: o Éden foi perdido porque houve falta de zelo. O paraíso é perdido quando não se zela pela vinha. Existe um lugar em Deus que nós conquistamos e nós não podemos negociar. Nós não podemos abrir mão. A intimidade que você conquistou com o Pai, o relacionamento com Ele, o teu lugar secreto de oração, a tua família, teu Éden, não será perdido por falta de zelo. Não será perdido porque você não vigiou. Você não vai permitir que as raposas entrem e destruam a plantação do Senhor. Mateus 12, versículo 43. Jesus pagou um alto preço por todas essas conquistas, por esse lugar que você está vivendo em Deus. Jesus pagou um alto preço. E Ele deseja que você não se acomode. Não espere que Deus vai fazer tudo por você, porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ele te comprou com sangue, Ele te libertou. Agora cabe a você cultivar, zelar, cuidar, guardar a libertação que você recebeu. O pastor Cote, ele diz que 80% da libertação é reeducação. A maior parte da libertação não é aquilo que a gente viveu semana passada. É a construção de novos hábitos a partir de agora. E eu vou falar um pouquinho mais desses novos hábitos. Muita gente veio e se confessou, e a direção nesses dias era essa: vem aqui, confessa, deixa, se arrepende e nós vamos orar por você. Eu orei, na hora eu orei, mas depois eu falei: essa semana a gente se fala. Essa semana a gente se fala. Porque agora, meu querido, agora é reeducação. Agora é mudar hábitos. Rotinas que te favoreciam a pecar, tem que mudar, para que não volte a ser o que era antes. Mateus 12, 43 fala que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Você passou por uma faxina, Deus te limpou, mas essa casa precisa estar ocupada. Não adianta ela estar limpa, perfumada, cheirosinha e não ter ninguém. Vai entrar um invasor ali, aquele que não é legítimo, aquele que já conhecia aquele lugar bom, aquela vinha boa, aquele fruto bom, vai querer entrar. Diante disso ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Você sabe que tem gente que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez que eu me converti, eu sou salvo para sempre. Esse negócio aí já está resolvido na minha vida. Eu já sou liberto, já sou curado, já sou salvo. Mas esse texto aqui está falando que se a casa não for habitada, e você sabe que uma casa desabitada, o mato cresce, a sujeira volta, porque não tem ninguém ali para manter limpo. Quando Jesus entra, você continua sendo podado, liberto, varrido, porque a gente varre a casa todo dia, né? Ou deveria, mas a gente varre a casa todo dia, porque todo dia tem lixo, todo dia tem sujeira. Mas se a casa fica desocupada, ela fica suja e ninguém vai limpar. Como é que você pode pensar que salvação não se perde? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Se esse texto está dizendo que o estado final da pessoa passa a ser pior do que o primeiro, quer dizer que esse estado pior, a pessoa ainda por cima é salva? Será que é possível? Um estado pior? Nós recebemos a limpeza da casa e nós vamos permanecer limpos, amém? Nós vamos permanecer limpos. Todo
ver uma vinha madura. Ninguém tem coragem de mostrar a sua fraqueza. É difícil mostrar. Como é doloroso mostrar. Como é doloroso reconhecer diante de outra pessoa que você estava errado. Sabe, gente, eu percebo na igreja uma síndrome de maturidade. De uma maturidade que não é verdadeira. Eu estou falando aqui, eu estou falando para ouvidos que me ouvem, ou seja, não é para outro público, é para você, para mim. Eu percebo, por vezes em nosso arraial, quando a pessoa não está bem, mas ainda dá para disfarçar na igreja. Ainda dá para parecer bem. O suficiente para disfarçar na igreja. Quando a gente começou com a célula, eu me lembro que eu tinha o costume de perguntar os jovens: está lendo a Bíblia? Está orando? Como é que está teu devocional com Deus, teu momento particular? Dava livro, ó, lê isso aqui. Perguntava: está lendo? Cobrava. Era rigoroso. Mas com o tempo, eu estou falando isso como um alerta para os discipuladores aqui. Com o tempo a gente começa a entender as explicações das pessoas. Ah, não deu, estou cansado. Ah, não, mas eu estou adorando Jesus em casa. Ah, mas Deus também está aqui. A gente começa a confiar demais na carne. O que é confiar na carne? Eu me peguei assim também, não vigiando a minha vinha. Você precisa vigiar as pessoas que você cuida, sua célula, seu discipulado, a entender e perguntar: fulano, você está bem? Eu vi você triste, como você está? Porque às vezes a gente fica assim: poxa, é todo mundo maduro, olha que coisa linda, todo mundo maduro, olha aqui, é todo mundo maduro. Ah, não veio na escola bíblica? Ah, mas com certeza. Não veio na escola bíblica 3, 4, 5 meses, mas com certeza ele lê a Bíblia, com certeza. É síndrome de maturidade. E todo mundo parece maduro. Pastor Paulo trouxe uma palavra domingo passado, que deveria vir 200 pessoas à frente. E veio 8. Gente, a verdade é que a gente tem vergonha de mostrar que a nossa vinha não vai bem. A gente quer parecer maduro para o nosso líder, para o nosso discipulador. Eu também, gente, já estava uma vez com a minha alma em caquinhos e fui num culto em outra igreja, e lá no culto chorei. Mas o Senhor falava comigo: dentro da sua igreja você não ia ficar assim, quebrantado, porque alguém ia ver e pensar que está acontecendo alguma coisa. Não é verdade? Tem gente que vai em culto em outro lugar, até na frente vai, até no apelo vai, mas aí faz um apelo aqui: não, né? O que vão pensar de mim? Aqui as pessoas me conhecem. Há muita dificuldade em reconhecer o seu estado, mas você precisa deixar que Deus diga qual é o seu estado. Não fica se justificando na presença dele, dizendo justiça própria, obras da sua carne. Permita que ele mostre o seu estado. Discipuladores, perguntem tudo. Zela pela vinha. Quem discipula homem tem que perguntar sobre sexualidade. Tem que perguntar. É o maior desafio de todo homem. Solteiro, casado também. Tem que perguntar. Não, a gente fica supondo: não, com certeza ele já venceu isso. Não, com certeza ele lida bem com isso. Para todo lugar existe outdoor com mulher nua por aí. Para todo lugar. A internet está cheia. Você vai abrir tua caixa de e-mail, você não está procurando nada. Tu abre teu e-mail, pisca lá alguma coisa dizendo: quer conversar comigo? Clique aqui. Em um clique, o camarada está entrando na pornografia virtual. O discipulador tem que perguntar. Tem que
perguntar como que você lida com a sua santidade pessoal, homem, como você tem vencido a prostituição. Porque casado também enfrenta esse problema. Às vezes o homem, ele é indireto demais para confessar os seus problemas. Um homem chega assim e fala: eu caí. Eu caí. Caiu com o quê? Quantas vezes? Seja específico. Seja direto com o seu discípulo. O mundo é direto com ele. O mundo é claro e direto para oferecer as coisas. Você precisa ser claro e direto. Fulano, você fez ou está fazendo? Como isso acontece? Porque se a gente está falando de reeducação, existem alguns novos hábitos que precisam entrar e alguns velhos hábitos precisam sair. Cancela a internet. É o preço de uma amputação. Jesus falou: é melhor cortar fora. É ser radical nos processos. Aí você fala: não, mas eu consigo, tudo é questão de ter equilíbrio. Não. Nesse processo de reeducação, você precisa cortar os ambientes que favorecem o pecado. Todo ambiente que favorece o pecado na sua vida, você precisa ser radical e cortar. No livro de Jó, no capítulo 31, versículo 1, Jó faz uma declaração muito bonita. Jó 31, 1. Ele fala assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não cobiçar nenhuma donzela. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Você, homem aqui, você pode dizer: eu tenho uma aliança. Está faltando convicção. Eu tenho uma aliança com os meus olhos. Amém? Para não cobiçar. Diga: para não cobiçar a mulher alheia. Eu me lembro de um jovem, certa vez, que eu falei para ele sobre prostituição. E a gente precisa falar sobre esses comportamentos, né? De olhar o corpo da mulher na rua, de ficar seguindo a mulher com os olhos. E eu me lembro que certa vez um jovem, vocês não conhecem, ele falou: ah, mas... Aí eu de repente deu um estalo e eu perguntei: e a tua noiva? Ah, na minha noiva também não pode olhar, não? Tua noiva não é tua mulher. Teu compromisso não é tua mulher. Jesus não permitiu nenhuma mulher além da sua esposa. Então, enquanto não tem esposa, segura a onda, meu amado. É nenhuma mulher que não seja tua mulher de papel passado. Fora disso é prostituição. Jó falou: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu tenho uma aliança com os meus olhos. Me lembro também de uma outra conversa que o jovem falou: olha, eu não olho para o corpo não, mas às vezes a menina está olhando para mim. Olha como é sutil a raposa. A menina olha para mim e me acha bonito, né? Aí eu olho para ela. Aí ela olha para mim. E meninas aqui, presta atenção, porque isso pode ser para você, pode ser para alguém aqui. Eu olho para ela, ela olha para mim. Não vai sair daquilo. O rapaz falou isso: não vai sair daquilo, eu não vou trocar telefone, eu não vou... Mas eu gosto da situação. De alguma forma. Gente, isso é muito perigoso. É um lugar muito perigoso. Gostar da situação de ser olhado, de olhar. Às vezes não vai sair da... ah, não vou trocar telefone, não vou fazer nada. Mas é um lugar perigoso. São pequenas coisas. Não são tropeços grandes, mas são pequenas coisas que às vezes vão roubando a sua vida, a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com sua esposa, no seu casamento. O problema nesse processo de libertação, às vezes, é a gente pensar que a gente está de alta. Às vezes a gente começa a discipular, acompanhar alguém, e aí a pessoa acha que já está de alta, que já acabou o tratamento.
E eu estou sendo tratado pelo meu discipulador em outras áreas. Eu não sou tratado. Estou sendo tratado. Sou acompanhado. Presto relatório. Eu tive a oportunidade de acompanhar dependentes químicos. Algumas vezes com alguns irmãos aqui da igreja, fazer visita. E o viciado, o alcoólatra, ele faz uma declaração. Ele fala assim: hoje, só por hoje, eu não bebi. Hoje, só por hoje, eu não me droguei. Não é que é falta de fé lá para frente, mas é que ele entende que ele precisa lidar com aquele dia. A mente dele não consegue lidar com para sempre. Ele precisa declarar todo dia: hoje eu não vou usar. Hoje eu não vou beber. E no dia seguinte ele fala de novo: hoje. Porque se ele vigiar a cada dia, ele nunca mais vai usar. Mas o problema de todo dependente químico, a gente conversava isso, né? O problema é quando eles achavam que estavam bons. Às vezes tinham uma ministração, um poder e tal. E aí o dependente achava: não, já estou curado. Esse é o perigo. Esse é o maior perigo, gente. Esse é o maior perigo também em outros vícios. Seja na prostituição, seja em qualquer outra corrente que te prendia. É você achar que você está de alta. Você achar que já acabou. Não, continua o processo de dizer todo dia: hoje eu não vou fazer. Hoje eu venci. Porque você vai ser tentado pelo resto da vida em áreas que são frágeis na sua vida. É claro que às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco, mas tentação não é pecado. Você precisa decidir que você não confia na carne. Às vezes nós achamos, quando a gente passa por um culto forte como esse, por momentos impactantes, por um congresso, pelo encontro com Deus, aleluia, e a pessoa sai achando que agora eu vou tacar fogo no Satanás, agora não tem pra ninguém, eu vim do encontro, uhul. Eu acredito demais nessas experiências, mas essas experiências são um impulso, é Deus te jogando. Mas aí, na força do impulso, você vai fácil. Mas depois, no dia a dia, você vai ter que correr com as suas pernas, orando, jejuando, subindo monte, fazendo a tua vida devocional acontecer. Às vezes orando quando tem vontade, às vezes orando quando não tem vontade, às vezes adorando com facilidade, às vezes entregando um sacrifício de louvor, num dia muito mau. Isso é maturidade. Maturidade não se produz num final de semana. Ai, depois do encontro eu saí maduro. Não saiu. Você saiu impulsionado. A maturidade é quando você vai desenvolver musculatura espiritual. É no dia a dia. É claro que quando a gente sai de congressos e encontros, a gente sai impulsionado. Eu estou falando aqui ainda, eu sei que estamos ainda respirando essa atmosfera. Mas aí quando você aterrissar no seu dia a dia, no seu trabalho, num ambiente que não é um ambiente de tanta liberdade, começa a caminhar com as suas pernas. Começa a correr. Vai exigir de você alguns sacrifícios. Preservar a vinha, preservar a libertação, vai exigir de você alguns sacrifícios. Algumas renúncias. Porque essa carne aqui só quer comer e dormir. Ou é só minha? A nossa carne quer comer e dormir. Eu gosto muito de comer e gosto muito de dormir. Quem me conhece sabe. E gente, eu já tive uma rotina de trabalho muito mais tranquila. Porque eu trabalhava com outras coisas e tinha muito mais tempo. E parece que está assim para todo mundo. Está todo mundo trabalhando muito. Todo mundo muito ocupado. Mas veio uma convicção tão forte no meu espírito que eu preciso ter um tempo forte com Deus. E eu decidi uma coisa: se eu estou trabalhando mais do que antigamente, eu vou dormir menos. Mas eu não vou deixar de ter o meu momento com Deus. Às vezes a gente acha assim: meu Deus, se eu não dormir 8 horas eu vou morrer. Não vai. Tem tempo na sua vida, quando você quer estudar para uma prova, você dorme 6 horas por dia e não morre não. Se você está trabalhando mais do que antes, isso é motivo de você, às vezes, não conseguir. Dorme menos. Alguns sacrifícios a gente vai ter que fazer. Alguns sacrifícios. Jejuar é um exercício espiritual para você ouvir a voz de Deus, para você estar com Deus. Porque se
senão a gente começa a se pegar. Estou falando de mim mesmo, dando tudo que a minha carne quer. Quer carne, quer batata frita, quer refrigerante. Está fazendo todas as suas vontades. Para pensar se você não está fazendo todas as suas vontades. Às vezes, quando você jejua, você está dizendo para você: vou fazer algo contra a minha vontade. E aí você está disciplinando a sua carne, que ela não vai ter tudo o que ela quer. Ela não vai ter tudo o que ela quer. Você precisa de um pouco de sacrifício. Nessa reeducação, nesse processo de vigilância, de zelar pelo teu elo, de zelar pela tua casa, de zelar pela tua vinha, vai ser necessário que você faça alguns sacrifícios. Existem outras raposas também que entram na nossa vida. A raposa da indiferença, do silêncio. Quando a gente sabe que tem um problema com alguém ou com o cônjuge e não resolve, vira cada um para um lado, leva uma semana para resolver as coisas. A raposa do individualismo é achar que a vida é sua, que você não deve contas a ninguém. Quando você tem comportamentos individualistas no casamento, vou dar exemplo de alguns, tá? Com relação ao dinheiro. Eu trabalho, o dinheiro é meu. Ou então você se endividou, a dívida é sua. Geralmente a ordem é essa, né? Meu dinheiro, sua dívida. Meu dinheiro, sua dívida. Não existe isso no casamento. Se um dos dois está devendo, o casal está devendo. A família está devendo. Se um dos dois tem dinheiro, a família tem dinheiro. Não é meu dinheiro e sua dívida. É tudo nosso. É tudo nosso. Isso é causa de muitas brigas, é causa de muito roubo na família. 1 Pedro 3,7. Sabe? Às vezes você pensa, poxa, está falando de coisas tão do nosso cotidiano. A gente estamos aqui diante dos 24 anciãos, dos anjos, dos querubins, Deus, o trono, a convergência. Eu estou falando de casamento e de vinha e de... Mas você não sabe o quanto essas coisas afetam. Grande é esse mistério. Eu não estou falando de marido e mulher, eu estou falando de Cristo e a igreja. Essa semana eu fui orar com algumas pessoas no monte. E o momento que eu achei o mais forte de todos, cada um teve lá a sua experiência, mas foi o momento que a gente orou por casamento. Parece que destravou. O Senhor nos deu uma chave essa noite para destravar casais aqui. Estavam com um relacionamento truncado. E porque não viviam a vida cotidiana de uma maneira que glorificasse a Deus, eles estavam ofuscando esse grande mistério que é Cristo e a igreja. Cristo quer ser representado por você, marido. E você, mulher, deve representar a atitude da igreja. E quando a gente faz o diferente disso em casa, a gente está bloqueando um canal de comunicação com Deus. Quer dizer que como eu me comporto nessas coisinhas de casa afeta a intimidade com Deus, afeta o relacionamento. Sim, 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Diga assim, a vida cotidiana é o todo dia da casa, com sabedoria, proporcionando honra à mulher. Se você, marido, desonra a sua mulher como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, um canal de comunicação com a intimidade com Deus é fechado quando não há honra à mulher como parte mais frágil. Um canal de comunicação com a casa é fechado quando o sacerdote não representa Cristo. Um canal de comunicação da casa com Deus. E você pensa, talvez você esteja aqui, que coisa linda o céu, a convergência com a terra. Por que essa convergência não acontece na minha casa? É porque você não está vivendo a vida cotidiana do lar de maneira a representar Cristo e a igreja. E o Senhor está dizendo, discirna que o problema não é seu marido, não é sua esposa. O problema é essa raposa que se meteu no meio da sua vinha, que está tirando a vida. Está tirando a vida.
da tua casa. Dependendo de como se vive a vida cotidiana, o canal de comunicação com Deus é interrompido. Por vezes adorar é difícil, parece que tem uma cola na sua boca. Você vem aqui, o ministro pede, canta, e você não abre a boca, o braço parece estar pesado, não levanta. A maior parte das pessoas afetadas na adoração tiveram problemas conjugais. Porque não é isso que Jesus falou? Resolve, depois traz a tua oferta. Resolve. Resolve. Resolve essas coisas. Às vezes a gente cobra da igreja, dos discípulos, né? Você tem que evangelizar, você tem que fazer sua célula, discipular. Mas eu sinto que a gente precisa cobrar, sim, mais vida com Deus, mais devocional, mais oração no particular, mais vida com Deus no seu quarto, no seu secreto. Porque se a gente começa a cobrar pelo lado contrário, pelo servir, pelo que ela tem que fazer, ela não faz porque ela tem uma vida devocional fraca. Isso tudo é consequência. A gente tem que começar pela ordem certa. Primeiro você é filho, depois você é ministro. Primeiro você é filho, você tem que desfrutar da paternidade com Deus, de estar com Deus. E aí você vai ter vontade. Deus começa a te dar direções. Olha, faz a minha vontade, apacenta as minhas ovelhas, porque você me ama. Vai lá e cuida. Você já sentiu que às vezes é difícil para você atender? Poxa, ai, tá um peso fazer a célula, tá um peso. Vai para o teu lugar secreto, vai ficar com Deus, vai estar com o Pai. Isso vai requerer de você sacrifício. Durma menos, jejue, pare de fazer todas as suas vontades. Lucas 13. Eu já estou acabando, mas vou pedir que você faça mais alguns minutos de um pequeno sacrifício. Comparado ao que Cristo fez por nós, não é nada. Lucas 13. Nós vamos ler do 6 ao 9. Nessa passagem, uma torre havia caído e matado muitas pessoas. E alguns judeus chegaram para Jesus e falaram: olha, com certeza houve um juízo sobre aquelas pessoas. Elas morreram, Deus está julgando. Jesus fala: olha, não é nada disso não. Não pensa que porque vocês não morreram, que não tem menos juízo para vocês. Tem juízo para vocês também. Jesus repreende aquela geração. E no versículo 6 ele propõe uma parábola nesse contexto, falando sobre o juízo e a misericórdia de Deus. E o que essa parábola tem a ver com guardar a libertação e cultivar uma intimidade com Deus? Olha que interessante. Jesus lhes propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em uma grande plantação de videiras, em uma vinha. Numa vinha se cultiva o quê? Uva. Numa vinha se cultiva uva. Mas certo homem tinha uma figueira numa vinha. Como eu falei, a vinha era um território fértil. Essa figueira estava num lugar privilegiado. Ela estava numa terra fértil. Aleluia. O pastor Paulo falou: às vezes a gente vai consumindo, né? Gostei dessa palavra. Palavra boa, aí bota no carrinho. Palavra boa, bota no carrinho. Mas não leva para casa. É igual aquela compra que você bota no carrinho e não leva. Eu não quero que você saia dessa noite dizendo que a palavra foi boa. Não quero. Eu quero que você tome uma atitude naquilo que você ouviu. Não quero. Às vezes a gente está num lugar privilegiado e não produz o fruto correspondente. A figueira estava no meio de uma vinha. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso, o dono da vinha recomendou ao viticultor: esse é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, porque ela está ocupando. Para que ela está ocupando inutilmente a boa terra? O
dono da vinha representa o Pai. O viticultor representa Jesus Cristo. Eu creio que esses 3 anos pode representar, Jesus aqui falando para judeus, dizendo que que o juízo também era para eles, pode representar os 3 anos do ministério de Jesus sobre a terra, onde ele esperava fruto. E qual o fruto que ele esperava de Israel? O arrependimento. E por 3 anos eu vim. E o Pai veio para ver se havia arrependimento. E não encontrou o fruto do arrependimento. Versículo 8. O vinicultor lhe rogou: Senhor, deixa mais um ano, eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Senhor, me dá mais um tempo. Você lembra do sonho que a Vanessa contou ano passado aqui? Que o apóstolo pediu ao Senhor Jesus mais um tempo, porque havia gente indo para a lama quando Jesus estava voltando. Entenda, eu não estou dizendo com essa parábola que Deus Pai é severo e que Jesus é que intercedeu aqui porque a coisa ia ficar complicada. O dono da vinha tinha toda a autoridade e liberdade para cobrar o fruto, porque aquela figueira estava num lugar privilegiado. Então cortá-la seria um juízo mais do que justo. E o viticultor também não está pedindo uma misericórdia eterna. Olha, tens razão em pedir para cortar. Vamos dar só um tempo. Deixa eu esgotar todos os recursos. Deixa eu cavar em volta. Deixa eu adubar. E quando eu tiver feito tudo, e se mesmo assim, entenda, o viticultor não está pedindo para eternamente essa figueira não dar fruto. Uma hora tem que dar. Porque vai chegar um momento onde vai se pedir contas dessas coisas. O Senhor zela pela sua vinha. Você tem zelado pela sua vinha, guardado a sua vinha, protegido a sua família, o seu casamento, protegido a sua vida com Deus, a sua alma, os seus discípulos. Você está discernindo os ataques do inimigo. Você já esgotou todos os recursos, adubou, colocou em volta, cavou em volta. Perceba aqui que aquele que cultiva vinha, ele se afeiçoa por ela. Deixa mais um ano, deixa mais um tempo, para que ela tenha mais um tempo de oportunidade. Quem sabe seja esse um tempo de oportunidade na sua vida nessa noite. Um tempo de oportunidade. Amém? Não tem nada sofisticado no que eu estou falando, nada demais, mas é o suficiente para você ser livre, para você manter-se com Deus. Queria que nós ficássemos de pé. Queria que todos os casais casados da igreja viessem aqui à frente.